Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Terça-feira, programa especial com Rafael Weber. Já aqui o pessoal da região conhece, dois irmãos principalmente, hoje morando em Santa Catarina. Um programa muito especial de toda a sua trajetória, seu envolvimento dentro do Grêmio e dentro de outras atividades sociais. Muito legal o programa e acompanhe. Rafael Weber é graduado em Administração de Empresas e começou seu trabalho no Grêmio em 2012. Foi cônsul do Grêmio de Dois Irmãos em 2015 e entre 2017 a 2019 foi o diretor de responsabilidade social do clube. Boa noite. Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Com muita honra eu tenho para vocês hoje, entrevistando, graças a esse trabalho online, alguém que está no estado vizinho, mais um, está em Santa Catarina, realizando o seu trabalho, seus sonhos de vida. E eu tenho o prazer de ter aqui na noite Rafael Weber. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui contigo, dividindo esse bate-papo. Tenho um carinho enorme por ti, né? Já me acompanhou, acho que teve em diversos ciclos da minha vida, como quando criança, quando adolescente, e vamos dizer agora um pouco como vida adulta, que a gente se reencontra de novo nessa vida de Grêmio, né? Então, carinho enorme, é um prazer estar aqui contigo. Mas, Rafael, conta para nós lá do teu princípio. Rafael Weber, de Dois Irmãos, nascido no ano de 89, correto? 89, isso aí. Isso. Estudante do Imaculada Conceição e 10 de setembro, em Dois Irmãos, aonde ganhou várias medalhas escolares pelas equipes. Onde... No 10 principalmente, né, Cláudio? E também... Bons tempos, cara. Bons tempos da Olimpíada Escolar. Isso. Era legal. A gente teve aqui, agora no final do ano, o Girardi, né? Na época, tu pegou o Girardi como diretor do departamento. Sim. E a gente contou grandes histórias da Olimpíada, né? Marido da professora Sandrinha, né? Ex-professora, isso mesmo. Professora Sandrinha. Pô, saudade dela. E a outra, no futebol, né? O Rafael Setembrino, né? Todo mundo sabe. Todo mundo Dois Irmãos, todo mundo que sabe que a família é toda ligada ao 7. Ele era sempre o destaque do 7, mas daí chegou um tempo que o União, o projeto cresceu tanto e ele veio para a União. E lá se destacou como centroavante, ganhando alguns títulos, inclusive como goleador, né, Rafael? Na categoria 8-9. Como é que foram aqueles anos ali para ti? Cara, isso aí são as lembranças boas, cara, porque acho que hoje eu não sei como funciona hoje, mas na época todo mundo jogava futebol, né? A gente torcia e treinar às 6 da tarde, depois da aula, alguma coisa assim, esperava ansiosamente pelos dias que tinha treino e reunir. E era legal porque depois eu fui pro 10, saí do Imaculada, fui pro 10, e era onde eu encontrava muitos amigos meus do Imaculada. Então, o Guigo, o Jardel, me lembro da turma lá, era o nosso time. Mas era um prazer, né? Torcia para chegar sábado de manhã, às 7 da manhã, para ir para União, entrar no ônibus e ir para Nova Petrópolis para jogar o Encosta da Serra, né? Era muito bacana, bons tempos, foram bons anos. Isso. Bom, daí depois ele veio a Novo Hamburgo estudar na instituição evangélica, fez segundo grau ali comigo, também por sinal. Também disputou algumas competições esportivas, aí também comigo e depois com o Galas ainda. Pegou o Galas, né? Se eu não me engano. Peguei o primeiro ano do Galas, né? O primeiro ano do Galas. Fizemos o time de futebol, que a fundação não tinha aquele... Isso. Era muito vôlei e basquete, né, Cláudio? Foi na época que eu era coordenador. Aí foi quando eu estava no Grêmio, isso aí, eu fui diretor de esportes do Grêmio Estudantil naquele ano, meu terceiro ano, o ano que eu me formei na fundação. Uhum. E aí nós formamos o time com uniforme, fizemos todo um negócio de futebol, todas as 6 da tarde o Galas ia lá treinar. E ganhamos a Olimpíada Internacional da UBRA, né? Exato. A escola uruguaia lá, foi bem bacana também. Nos pênaltis, foi sofrido, aquele lá foi sofrido. Foi o primeiro título de futebol da fundação, né? Porque isso era só vôlei e basquete lá, cara. Exato, vôlei, basquete e atletismo, né? Hoje sobrevive o atletismo, mas realmente foi um período áureo do esporte lá na instituição. Eu toco nesses assuntos porque tudo isso deu essa bagagem para que a gente vai falar agora. Porque daí, lógico, Rafael vai, se encaminha, faz um curso de administração com ênfase em comércio exterior, um pós em gestão comercial e marketing, e alguns cursos, dos quais a gente começa a destacar depois, no segundo bloco, porque eles vinculam muito
com a ligação com o Grêmio que ele começa a ter. Mas eu venho a perguntar primeiro, Rafael, o que fez tu te tornar gremista? É a pergunta que eu faço, fiz até para o Romildo aqui. Meu pai, cara. Eu não sei em que momento isso aconteceu, mas foi com meu pai. Eu lembro, cara, eu tenho uma lembrança, cara, porque quando a gente... É difícil resgatar lembranças com 3, 4, 5 anos, são só momentos marcantes que a gente consegue lembrar, né? Então eu me lembro do primeiro jogo, o Grêmio e Corinthians no Olímpico, lembro. O Grêmio deu 2-0, o goleiro do Corinthians era o Ronaldo, goleiro, né? Ronaldo ainda. O Jardel sempre foi... Vai ser gozado hoje, hoje nós estamos gravando na quinta, pós-vitória do Inter. Nós estamos gravando, vai ser gozado pela Renata Fã, com certeza. O Ronaldo, goleiro do Corinthians, e na época o Jardel era um grande centroavante do Grêmio, era meu ídolo, né? Porque eu jogava de centroavante, eu me lembro que todo mundo falava Ronaldinho Gaúcho, depois Ronaldinho Gaúcho, falava outra coisa, e meu negócio era o Jardel. E aí, cara, eu lembro do título de 95 da Libertadores, certo. Que eu tô na sala de casa, na casa dos meus pais, onde meus pais moram até hoje, e aí o Alexandre Xoxó cai, dá o pênalti, né? Claro. E o Dinho vai bater. E eu não me lembro do jogo todo, tá, Cláudio? Eu não lembro no momento que o Grêmio toma gol, isso eu não tenho mais na minha lembrança, mas eu me lembro do pênalti do Dinho. O meu pai diz, não vou nem olhar, e ele vira as costas para a TV. E aí o Dinho faz o gol, a gente vai para carrear e tal. Mas eu me lembro dessa cena, acho que se ele não faz essa cena de virar as costas para a TV, ele disse, eu não vou nem olhar, e ele vira as costas para a TV, e o Dinho faz gol. Essa é a lembrança que eu tenho, mas com certeza... fui gremista, sou gremista por conta do meu pai. Mas para tu ver isso, cada um disse um detalhe, e esse teu detalhe mais do que nunca determina isso. Mas ainda no primeiro bloco, vamos lá. O que te fez, um jovem, até porque nós conversamos em bastidores agora, querer se envolver com o Grêmio em 2012? Eu conheci o Dr. Fábio Odorico na campanha de 2012. No Primavera, no restaurante Primavera. Eu acho que eu fui mais lá porque eu queria ver o Dr. Fábio, aquela figura institucional. E aí acho que eu fui lá na janta. E aí acho que ali as coisas começaram a acontecer. Foi natural, entendeu, Cláudio? Eu nunca tomei a decisão do tipo, cara, como é que eu chego lá e me envolvo? Claro. Eu fui nessa janta, depois em março, e aí eu conheci o Odorico e o Dr. Fábio, mais falando com o Odorico na época. E aí eu fui para São Paulo em março de 2013, fevereiro de 2013, quando o Dr. Fábio já tinha assumido como presidente, e num workshop lá em São Paulo de um assunto, eles deram um exemplo de clube de futebol, e eu na minha cabeça, eu olhei, isso aqui serviria para o Grêmio. E aí, como um guri, porque eu tinha acho que 22 ou 23 anos na época, eu não me lembro, eu mandei um e-mail para o Odorico. Para os e-mails ainda, isso mesmo. Sugerindo para ele, Dorico, eu vi isso aqui e tal. E eu pensei, esse cara nunca vai me responder, entendeu? Vice-presidente do Grêmio e tal. No mesmo dia, o Odorico me respondeu e ficou interessado em saber sobre o assunto. E aí eu fui tomar um café em Porto Alegre com ele e com o Remy Acorde, na época, que fez todo aquele plano do Avançar Juntos para o Fábio voltar, doutor Fábio. O Remy validou, disse, tu está em boas mãos, o negócio não é quente, não é nenhum charlatão, enfim, não sei. E aí eu conheci o Dr. Fábio de verdade, lá no Conselho de Administração, que eu tive que ir lá fazer uma apresentação, e ali começou a relação com o Grêmio, foi exatamente ali. Então foi bem natural assim, e por viés profissional, não foi nem viés político, né? Uhum. Muito bem, nós vamos rapidinho nossos comerciais e já retornamos com toda a trajetória dele dentro do Grêmio, inclusive com belas histórias por aí. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos
produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com um belo programa de hoje, nessa noite, com Rafael Weber. Sim, Rafael Weber, 2 irmãos, hoje morador de Santa Catarina, especificamente, vou já dizendo, Itajaí, morando, melhor ainda, ao lado, diz aí pro povo, na Praia Brava aqui. Praia Brava, olha, são um dos lugares mais desejados do Brasil, ele está morando. Bom, mas isso é mérito do que muito que a gente vai falar agora nesse segundo bloco. A gente finalizamos o bloco anterior falando de como ele se introduziu dentro do Grêmio, dentro das suas potencialidades, e ele falou do envolvimento de 2013 e do e-mail, aonde ele começou uma questão junto com o Odorico, na época vice-presidente, e retoma aqui uma conversa. O Odorico que eu conheço quando eu entrei no movimento do Grêmio Novo, e ele era Grêmio Novo, naquela época, 2008, ele era Grêmio Novo, e acabou dando esse segmento depois. Mas vamos lá, como ia a seguir? Veio a ideias, tu deve ter começado a entrar, e pelo jeito, e tu me falou em bastidores, e tem uma coisa que se destaca muito, do qual eu já cito aqui, vários foram entrevistados aqui, inclusive essa semana aí, a primeira semana do programa, um dos entrevistados foi meu colega, tu fez parte da primeira turma do curso de gestão do Grêmio. Me fala 2014. Isso. Cláudio, eu comecei a frequentar o Olímpico lá com esse viés profissional. A gente aprovou um projeto lá na época que depois caiu por conta da minuta de contrato que tinha com o Banrisul. O Grêmio não podia fazer projeto financeiro sem passar pela aprovação do Banrisul por conta do patrocínio. Mas na época eu já tinha operação de seguros e a gente fez uma auditoria, então... os seguros do clube, que o COF, a gestão tinha assumido. A gente conseguiu resultados bacanas, não só de melhoria de contrato, mas principalmente de redução de custo. E aquilo ali criou uma relação mais próxima, de fato, com o Odorico, com o Dr. Fábio. E aí, não precisa relatar aqui até para a gente não tomar tempo, mas teve uma questão de uma situação ali interna, e o Dr. Fábio perguntou para mim o que eu sugeria, e eu disse para ele, pelo bem do Grêmio, seria melhor fazer isso, né? E aquilo ali era contrário porque era coisas que tinha do clube e tal, e ele disse, se tu tá falando que pro bem do Grêmio é melhor fazer isso, então nós vamos fazer as coisas pelo bem do Grêmio. Então, por mais que existisse na época ali uma rusga política, que todo mundo sabe, né, que aquela eleição foi muito tensa, né, entre ele e o Odoni, acho que foi uma das eleições mais tensas, talvez, do clube, ele deixou as coisas como estavam porque ele entendeu que era o bem do Grêmio. E aí ali eu vi que eu tava com um cara diferenciado porque não era o dele que estava na frente, era o interesse do Grêmio. Se para o Grêmio era melhor aquilo, o Grêmio não era uma instituição saudável naquele momento financeiramente, ele tomou a decisão do que era melhor para o Grêmio e a gente, acho que ali criou uma relação muito bacana. E aí, em 2014, o Grêmio lança o curso, uma iniciativa total do Dr. Fábio, né? Que ele queria criar uma geração, sempre achei o Dr. Fábio um cara visionário, sempre parece que ele olhava para frente e trazia para o presente. Ele dizia que precisava criar uma geração diferente, que as pessoas que estariam à frente do Grêmio, dos clubes de futebol, mais à frente seriam perfis diferentes dos perfis políticos que, vamos supor, ainda predominam a maioria dos clubes. Sim. Porque se os clubes não se profissionalizarem, vai acontecer o que a gente está vendo aí muito. Tem aí o Cruzeiro, o legítimo exemplo do que muitos clubes podem vir a viver nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, se de fato não existir profissionalização. E não é só das pessoas, né, Cláudio? Acho que tu está vivendo um conselho, como tu pode profissionalizar com poucas regras, mas criar uma ordem dentro do que antes era um caos, né? E aí eu fui fazer o curso de gestão, foi muito bacana, foi uma turma de 60 pessoas, muita gente da parte política do clube, gente do teu, lá da época do Grêmio Novo, né? O Spear, né? Isso. Gente boa pra caramba, tinha muita gente lá bacana. E eu acho que ali eu comecei a viver mais essa parte política, porque tinha muitos conselheiros lá, tinha profissionais, mas tinha conselheiros que estavam buscando se profissionalizar. E ali, de alguma forma, eu comecei a viver e eu fiquei muito amigo na época do Dutra, do Antônio. E o Antônio depois veio a ser vice-presidente, né? Então, acho que ali, de fato, começou a minha relação mais política do Grêmio de entrar, né? De tentar ajudar com esse viés político. Acho que
foi o curso, e foi um curso muito bacana para aprender bastante coisa. Então foi um momento muito, muito legal que, de fato, acho que se dá mais a entrada daí na vida política do clube. Eu acho que vou destacar aqui que a tua turma, e graças a Deus a minha, foram as duas maiores que ocorreram, né, nesses que foi lançado semana passada, a 9ª turma, vamos ver se volta a ter mais gente, né? Mas eu acredito que tu devas conversar com algum desses ainda, mas nós temos um grupo, eu nem li as mensagens, só para dar ideia, estamos gravando na quinta, estou dizendo a vocês, ontem nós jogamos, digo nós, Grêmio contra Atlético, 1-1, tem mais de 950 mensagens nesse grupo do curso. Então, os laços que ficam e as trocas e uma visão, e é importante ver todos os lados, né? Não só um lado, como tu mesmo fala, e que acho que é uma coisa que ambos temos muito em comum, estar pela política, né? É mais estar pelo Grêmio. É por isso que a gente está lá dentro, acima de tudo, né? Tu, com esses anos todos, porque agora vem outra parte, que Dois Irmãos sabe e conhece mais ainda o Rafael Weber, por ter sido cônsul do Grêmio em Dois Irmãos. E ele fez muita coisa, não foi pouca. Foi muita, porque tem uns ainda que me perguntam, Dois Irmãos, quando de Grêmio, Rafael Weber ainda é o cônsul lá, hoje. Que ano foi cônsul? 2015. Isso. Conta só rapidinho o que tu fez lá. Como é que foi isso aí, Cláudio? Foi um troço bacana, porque eu acho que ali eu comecei a minha vida política de Grêmio, mas com o viés de ver como é que de fato podia ajudar com o resultado. Eu conversei com o Beto Carvalho, né, o executivo de marketing do Grêmio, e disse, Beto, por que a gente não monta então um consulado legal lá, com viés de performance, e talvez use isso como exemplo depois para o restante. E aí eu assumi, a gente triplicou o número de sócios ativos do clube. Dois Irmãos chegou a ter mais de 350 sócios, ter mais de 300 sócios ativos na época. Então a gente fez um trabalho muito grande, a gente linkou empresas que davam desconto para o sócio do Grêmio lá em Dois Irmãos. E finalizamos com um grande jantar do Grêmio no final de 2015, com corpo de bombeiro. Acho que botamos o Leandro em cima do Leandro Vende, campeão do mundo pelo Grêmio de Dois Irmãos. Botamos o Leandro em cima do corpo de bombeiro, acho que uma justa homenagem que ele recebe em Dois Irmãos pelo Grêmio também, que foi bacana, com ele, o Mazzaropi, o pessoal ali que estava junto de 83, e a gente lota Santa Cecília, né, em 20 dias antes da janta, não tinha mais, cara, o telefone tocava, não tinha nem como imprimir ingresso, porque não ia ter como botar, foram 560 pessoas, assim, era onde dava para enfiar uma cadeira a mais, a gente enfiou no limite, e na época o Romildo teve lá, né, teve lá e foi uma euforia. E, acho que eu tenho gravado até hoje o discurso do Romildo lá, é um discurso visionário, porque ele fala muitas coisas que começam a se realizar no ano seguinte. Né? Então foi um momento muito bacana. E aí em abril de 2016 eu saio, porque aí a gente pela empresa fez um contrato com o Grêmio lá, fui ajudar o Beto numa situação de marketing lá dos patrocínios, e aí eu não podia ter cargo político. E aí eu em abril de 2016 eu saí, e os guris, acho que o Zé Scholes depois tocou, foram fazendo uma sequência. Te confesso, Cláudio, que eu não sei como está hoje, mas a gente criou um grupo. Tá o Laux. E a gente criou um grupo, o Laux a gente trouxe junto. A minha visão foi fazer um grupo de um gremista de cada turma ali, de Dois Irmãos, porque geralmente os consulados era o cônsul e o resto era da turma do cônsul. Então a gente tentou puxamos o Xande Rockenbach, o Zé Scholes, que era lá da turma do Mazzi, que tinha sido cônsul, puxamos o Zé Scholes, o Gerson Henneman no Festa, o Kiko Schneider, o Laux. A gente começou a puxar várias turmas para fazer essa sinergia e de fato buscar um resultado. Não era, vamos ser nós aqui a turminha do Grêmio, Dois Irmãos. E a gente deu um bom resultado. Foi bem legal, foi um momento bem bacana. Muito bem. Aí, vamos lá, vamos dizer que esse teu trabalho, quando daí então foi vinculado, foi esse projeto, já com a tua empresa, da qual tu criastes em 2010, correto? A W África? Isso. Um projeto que fizeste lá com o Grêmio, né? Isso, o Grêmio nós tínhamos tido aquela caso, eu não sei se tu lembra, Cláudio, tinha tido um caso do Grenal do Trator lá do Áudio do Argel, né? Lembro. E aí o Grêmio fechou um contrato de patrocínio com uma empresa de trator, e na época eu indiquei pro Beto, fala com o cara aqui que ele é gremistão e tal. Eles fecharam, depois se cancelou ali, né, em cima da hora. Mas dali surgiu a ideia, porque disse, Beto, por que a gente não monta, então, um projeto que a gente busque patrocinadores pontuais, enquanto o Grêmio não tem patrocinador? A Tramontina tinha saído da manga. E estava muito difícil naquele momento, por conta da crise no Brasil, era um momento difícil, de conseguir um outro patrocinador.
E aí a gente montou na época o Grêmio... Mais uma coisa, desculpa te interromper, nós sem títulos nacionais há muito tempo, né? Também dificultava... porque foi no ano que a gente ganhou a Copa do Brasil. E aí a gente montou o Grêmio Sponsor Experience, que nada mais era do que a empresa pagava um determinado valor para ter uma experiência, não só na manga, mas digital, tinha toda uma experiência num bloco de um jogo ou 3 jogos. E dali saiu Tintas Renner, Transpotec, e aí Panvel foi a primeira, e aí na final foi onde a Havan botou na manga e a Forol nas costas, na final da Copa do Brasil. Então acho que rendeu um bom valor para o clube no momento que o clube não tinha o patrocínio, isso em 2016. Aí eu fiquei lá até dezembro de 2016, e aí saí para tocar as empresas aí, porque eu já estava com outra operação, e foquei 100% no negócio. Mas foi bem bacana, foi uma experiência legal também. Muito legal. E daí, dentro do Grêmio ainda, antes de a gente falar um pouco, finalizar com o teu trabalho atual, de 17 a 19, tu assumes novamente, saindo então do vínculo como tu tinhas com o clube, na parte profissional, tu volta para a parte política, sendo diretor de um departamento. Como é que foi isso? Aí eu voltei e aí eu me lembro que eu me reuni com o Herman e disse, Herman, acho que é um trabalho bacana que pode ser feito na responsabilidade social, de desenvolvimento de bairro. E aí o Herman levou o nome ao Romildo, o Marcão, na época, né? Falecido Marcão, que eu tenho um carinho enorme. Marcão. Eu fui lá falar com o Marcão e aí a gente assumiu lá o departamento, com o Boca, o Márcio Guedes, todo o pessoal. E aí a gente fez um trabalho lá em 2017, 2018, bem legal. E aí acho que tem 2 destaques bacanas ali. Um que foi a parceria com o Verdun e a Hamburgada do Bem, né? Que a gente deu um dia de hambúrguer com brincadeiras para os Dias das Crianças, para 600 crianças ali do entorno da arena. Foi um trabalho espetacular, que foi um trabalho de equipe muito legal e mostrou como a gente, de fato, pode ajudar com ações sociais bacanas. Porque acho que talvez ali eu vivi... Eu sempre digo que ali eu descobri meu propósito de vida, tá, Cláudio? Porque eu peguei uma menina no colo. Tá na foto da sonora do programa, tá? Ela entrou na tua apresentação. Tu mandou. Aquela foto, casualmente, tiraram uma foto, mas quando eu peguei aquela menina no colo, todas as crianças que chegavam lá, era turno da manhã e da tarde, elas podiam brincar e elas tinham direito a 1 ou 2 hambúrgueres. Eu não lembro direito. E aí eu perguntei para ela, vamos comer um hambúrguer? E ela olhou para mim e perguntou o seguinte, o que é um hambúrguer? E aquilo, Cláudio, por dentro, assim, me causou um negócio que eu pensei, mas como é que uma criança de 5 anos não sabe o que é um hambúrguer? E aí eu me lembro que naquele dia de noite tinha o jantar do Consulado de Novo Hamburgo, lá na chácara do Epifânio, em Lomba Grande. Que evento que ele fez, eu lembro. Até hoje tem um vídeo aqui. E eu não fui, Cláudio, porque eu fui para casa, aquilo me marcou tanto, que eu fui para casa tentar entender aquilo. E aí eu sempre digo que eu descobri meu propósito de vida, que é buscar levar as pessoas a um próximo nível, seja ele profissional ou pessoal. E eu entendi que isso estava ligado à visão de mundo. Aquela criança é uma árvore bonsai. A semente, ela não tem problema nenhum na semente dela. O terreno que ela tá a terra que ela põe essa semente para crescer, que não é tão fértil como a de outros. E aí eu descobri que a gente tinha que ampliar a visão de mundo das pessoas, porque ela não conheceu, possivelmente ela não conheça nem o centro de Porto Alegre vivendo ali. E aquilo me norteou muito porque eu precisava entender aquilo. Eu me lembro que eu fui para casa e eu não fui para janta. Eu descobri que meu propósito de vida ali, que eu queria ser milionário, né? Mas não juntar milhões de dólares, era ajudar milhões de pessoas a, de fato, poder alcançar um próximo nível. Eu sempre brinco que ali foi que eu descobri meu propósito de vida, da pessoa física. Descobri aos 28 anos, quando eu peguei aquela criança no colo e depois fui reflexão. Então, aquele dia para mim é muito especial, talvez é o maior legado que o Grêmio possa me deixar de aprendizado da vida, foi aquilo ali. E, por felicidade, tem uma foto com ela no colo, porque é uma das únicas fotos que eu tenho do dia, que alguém tirou, então tem algum destino ali escrito. E aí a gente tinha uma turma, é bacana isso, porque todo final de ano, eu e o Fernando Herman, na época pelo Imortal, nós juntava dinheiro, botava o caminhão e levava brinquedo para as crianças na arena no dia do Natal. E aí, em 2017, eu entrei na casa da criança e a criança lembrou de mim. Que legal. Eu sei até hoje onde ela... Eu sei onde é que ela está ali dentro do bairro. Se eu precisar chegar, eu sei onde eu encontro ela nas casas ali, porque casualmente deu isso e eu olhei para ela e ela olhou e me abraçou e tal. Então foi muito bacana, assim, Cláudio. Foi um momento especial. Espero, talvez, um dia poder voltar ali e fazer esse trabalho de novo, porque eu acho que tem um braço social dentro do clube. Os clubes de futebol, acho que deveriam
se preocupar mais no desenvolvimento. A gente realmente tem que ampliar a visão de mundo dessas pessoas para ajudar elas a se desenvolver. E no momento que a gente ajudar elas a se desenvolver, a gente, de fato, vai desenvolver os bairros, os locais, as cidades, o Brasil e o mundo. Acho que é o grande legado que o Grêmio me dá, é isso, e a convivência com o Dr. Fábio, que foi espetacular também. Bom, infelizmente o tempo está estourando, já estourou, mas eu ia tocar até em outros pontos, até mais agora da tua vida profissional, mas acho que o que tu falaste serve mais do que tudo. O teu exemplo e o que tu aprendeste com isso é o melhor do programa até agora. Tá? Acho que isso... Sabe, quando a gente fala, eu uso isso muito em palestra, em apresentação, porque aquilo foi real, sabe, Cláudio? Foi um troço de pessoa física, não é... Depois a gente fez até o Festival do Futebol também, com a CBF, com a Conmebol. Foi meu último trabalho ali antes de sair. Botamos um monte de criança para jogar futebol. O Jael foi lá, jogou futebol com as crianças. O Jael é um ser humano espetacular também. E sempre com o apoio do Romildo. O Romildo sempre deu total apoio para as ações. Mesmo quando às vezes ele ficava um pouco receoso da hamburgada, né? Ele tinha receio que podia dar algo errado e tal. E eu falava para ele, fica tranquilo, vem junto que nós vamos fazer um negócio muito bacana. Tem um discurso do Paulo Luz naquele dia, cara, emocionante, deve ter aí na Grêmio TV aí, que é um discurso que por anos deveria se passar, e o Paulo também, muito verdadeiro. Foi muito bacana, cara. Foi um troço de pessoa... Tem o Grêmio, tem a paixão do clube junto, mas que marcou minha vida na pessoa física mesmo. Uhum. Bom, só para dizer, hoje o Rafael mora em Santa Catarina. Eu acompanhei uma palestra dele um pouco antes da pandemia, onde é o foco dele também, que é a inovação. Eu vou pedir desculpa, porque não vai dar tempo para a gente falar. A gente vai falar isso num outro dia, lá para metade do ano, onde a gente vai ter alguns debates online aqui, com 2, 3 pessoas, e o foco vai ser inovação, e eu vou te convidar, Rafael. Mas, para finalizar, eu queria uma mensagem tua para o nosso telespectador que está nos acompanhando, de todo o Brasil, gremista, que seja Dois Irmãos, uma mensagem tua. Eu acho que a gente passou por um ano muito difícil, com essa pandemia, continua passando essa situação, que começa a ter uma luz no fim do túnel de se resolver. Acho que todos perdemos pessoas próximas, de alguma forma. E acho que a mensagem que eu quero deixar é de prosperidade e esperança, que a gente consiga sair desse momento como pessoas melhores, porque a mudança geral ela depende da mudança de cultura. Eu sempre gosto de falar que por que os Estados Unidos tem um progresso e o Brasil não tem. Nos Estados Unidos existe o sonho americano. Eu acho que talvez essa seja a mensagem. A gente tem que construir o sonho brasileiro. E o que a gente tem hoje é o jeitinho brasileiro. A gente tem que substituir isso parte da gente, das pessoas. Não parte de nenhum político, não parte de nenhum presidente, de nenhum governador. É a mudança das pessoas, da cultura brasileira, que vai permitir que todos nós tenhamos progresso, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Talvez essa seja a mensagem, que a gente consiga sair melhor como ser humano e tentar entender qual é o sonho brasileiro em vez do jeitinho brasileiro, assim como há lá o sonho americano. Que nada mais o sonho americano diz o seguinte: não importa se você é A, B, C ou D, da onde você veio, da onde você nasceu, aqui você vai conseguir fazer o que você quiser, chegar onde você quiser. Acho que é isso que o Brasil precisa, e eu espero que esse momento que a gente passou sirva de lição para a gente como pessoas, de fazer essa mudança nossa interna e isso fazer uma mudança grande no Brasil. Maravilhoso. Eu vou dizer porque eu acompanhei ontem. Volto a dizer, estamos gravando na quinta, quarta-feira, a posse do Joe Biden, e eu relembrei muito do que tu falou dos Estados Unidos. Ontem esteve presente na posse dele, né, durante todo o dia. Então, maravilhoso essa tua mensagem. Rafa, de coração, agradeço ter aceito o convite. E fortaleçamos cada vez mais nossa amizade, conta conosco. E Esporte na TV agradece de coração a tua presença na noite de hoje. Obrigado, sempre um prazer estar contigo aí. Uma boa noite a todo mundo. Dessa forma, encerramos mais um Esporte na TV. Fique agora com a programação da Vale TV.